Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as ametropias, tá? E para a gente entender o que são essas ametropias, nós precisamos compreender uma função muito importante que tem no nosso corpo, que é o olho humano. Nós precisamos entender o que é o olho humano e como é que ele é formado, né? E para depois a gente saber o que são essas ametropias. Bom, o olho humano, gente, ele é um sistema que ele é constituído por vários meios transparentes. Então, a maioria das estruturas que tem no nosso olho são estruturas transparentes, tá? Tem um sistema fisiológico bem complexo e vai ter aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Então ele vai ser uma estrutura, né, globular, por isso que o nome globo ocular. E aí nesse globo ocular nós vamos ter várias outras estruturas que são muito importantes para o funcionamento correto do nosso olho. Nós temos, por exemplo, a esclerótica, né? O que é a esclerótica? Ela é uma camada que ela vai estar revestindo o globo ocular. Praticamente todo o globo ocular, essa esclerótica vai estar revestindo aqui ao redor dele, né? Ela serve para dar essa sustentação. Além da esclerótica, nós temos o coroide. O coroide vai ser uma membrana interna que vai estar revestindo a esclerótica, tá? Então tem a esclerótica e o coroide vai estar revestindo essa esclerótica. É como se fosse uma proteção da própria esclerótica. Outra estrutura importante é a córnea, né, que é como se fosse uma calota, né, uma projeçãozinha do nosso olho que vai estar aqui na frente, é como se fosse uma calotazinha, né, e ela é transparente e dá esse formato, né, do nosso olho aqui arredondado aqui na frente. Bom, além da córnea, nós vamos ter também o humor aquoso. O que é isso? É um líquido, né, na verdade, é um líquido transparente, ele vai estar aqui nessa região aqui na frente da pupila, é um líquido transparente, e ele vai tornar essa esclerótica transparente também, porque ele vai ajudar aqui na propagação da luz, porque a luz vai passar por esse líquido, tá? Ele vai ter um índice de refração, que é de mais ou menos 1,3, tá? E aí ele vai, junto com a córnea, eles vão formar a nossa principal lente convergente. Então, esse humor aquoso junto com a córnea, eles dois aqui, somados, eles formam a nossa lente convergente do nosso olho, a nossa principal lente, tá? Então, funciona aqui como uma lente. Bom, além do humor aquoso, nós temos uma outra estrutura importante, que é a íris. A íris, pessoal, ela é que vai dar a cor dos nossos olhos. Então, se você tem um olho verde, azul, castanho, ele é dado pela íris, tá? Então, a íris tem apenas essa função de dar coloração para o nosso olho. Outra estrutura importante é a pupila. Para que serve a pupila? A pupila ela serve para controlar a entrada de luz do nosso olho. Então, quando você está num ambiente de muita luz, por exemplo, essa pupila ela vai se contrair, ela vai diminuir a abertura dela. Quando eu estiver num ambiente de pouca luz, numa sala escura, por exemplo, ela vai se dilatar para poder pegar mais luz e poder captar a imagem. Então, a única função da pupila é controlar, né, a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho, tá? Então, se ela quer que entre mais luz, ela vai aumentar. E se ela quer que diminua a quantidade de luz que entra, ela vai se contrair, tá? Outra estrutura muito importante também é o cristalino, né? O cristalino ele vai ser uma lente biconvexa, tá? Ele vai se encontrar aqui atrás da íris, né? Atrás daqui da estrutura que dá a cor para o nosso olho, né? E ele vai ser uma espécie de estrutura gelatinosa, né? E ele vai estar lá também para ter o índice de refração, porque ele também vai ter ele também é líquido, tá? Então esse cristalino ele também é líquido, ele vai ter também um índice de refração em torno de 1,4, tá? A função dele é focalizar os feixes de luz que vão entrar, tá? Então os feixes de luz vão entrar e o cristalino tem essa função de fazer esse foco desses feixes de luz, tá? E ele é um principal elemento refrator do globo ocular. Então, no sistema de refração, ele é muito importante para o nosso globo ocular. Bom, outra estrutura importante que nós temos é o músculo ciliar, ou músculos ciliares, tá? Esses músculos ciliares, pessoal, eles são responsáveis por dar sustentação, né, para o cristalino. Então, eles é como se fossem alças que vão estar segurando esse cristalino, tá? Então, eles fazem aí a sustentação do cristalino. Outra parte importante do nosso olho é o humor vítreo, né? O que é esse humor vítreo? Ele também vai ter uma consistência gelatinosa, ele vai ter um índice de refração de 1,3, tá? Ele é idêntico ao humor aquoso. A única diferença é porque ele vai estar numa localização diferente. Ele vai estar aqui, ó, aqui atrás do cristalino, tá? Bom, outra estrutura importante é aqui a retina. A retina, sim, é muito importante, porque a retina é onde é formada a imagem, né? A retina no nosso olho é onde as imagens são formadas
E essa retina, ela é uma membrana transparente, ela mede menos do que 0,1 milímetro, tá? E ela fica fixada lá na parede do globo ocular. As imagens vão ser formadas lá, né? E vão ser enviadas para o cérebro para que a gente possa interpretar. Na retina também é que eu vou encontrar os bastonetes e os cones, ou seja, as estruturas que vão me permitir enxergar, por exemplo, as cores, né? Aqui vai dar a visão noturna também para a gente. Então, é uma região muito importante do nosso olho, tá? E nós temos o nervo óptico, que é justamente o que faz a ligação do nosso olho com o cérebro. Então, toda a imagem que é formada na nossa retina, ele é captada aqui pelo nervo óptico e é enviada para o cérebro para interpretação. Então, é o nosso cérebro que vai interpretar aquela imagem que é formada aqui na retina. E aí vai nos permitir a visualização, tá? Então, é uma estrutura muito importante. É como se fosse aqui um fio de ligação lá para o nosso cérebro. Então, se isso aqui tiver com algum problema, um nervo óptico, por exemplo, tiver lesionado, não tem como essa imagem passar para ser exibida, né, para o cérebro. Então, é uma coisa muito importante esse nervo óptico, tá? E aí nós temos o ponto cego. O que é o ponto cego? Todo mundo tem o seu ponto cego no olho. É uma região onde, se a imagem passar por lá, nós não vamos conseguir visualizar, tá? É uma região justamente que não tem como você observar a imagem que é formada nessa região. Geralmente a gente observa isso quando a gente fecha um olho e tenta focar em um objeto. Outros objetos vão ficar fora desse campo de visão, né? Ou seja, vão estar no ponto cego da gente. Então a gente não consegue girar o nosso olho, por exemplo, 360 graus para observar tudo, né? Então nós temos o nosso ponto cego, que é essa região aí, tá? Então essa, pessoal, são as principais estruturas do olho humano. Então aqui é uma passada bem simples por essas estruturas. Vocês veem essas estruturas com mais detalhe, a parte biológica dela na disciplina de biologia. Aqui é apenas uma espécie de revisão para que a gente possa entender a parte da física, da formação das imagens, tá? Então todas as estruturas do nosso olho, elas são muito importantes, tá? Para a formação da imagem e para o tipo de formação de imagem. E aí para a gente entender também a questão das ametropias, né? Que aí a gente já cai nesse assunto de ametropia já já. Então aqui, ó, só para a gente entender um pouco como é que é a formação da imagem no nosso olho. É semelhante aqui a de uma máquina fotográfica, tá? Então você tem aqui o objeto, no caso aqui nós temos uma maçã, né? Aí a luz penetra aqui por a nossa pupila, né? Junto com a luz que formou aqui a imagem da maçã. E essa maçã é formada aqui na retina, ó. A imagem dessa maçã é formada de forma o quê? Invertida, tá? Então ela é formada de forma invertida. Então aqui eu tenho o objeto, né? Que é a maçã. E aqui eu tenho a formação da imagem dela aqui na retina. Isso num olho normal, tá? No olho que não tem nenhuma ametropia, tá? Então a imagem é formada aqui, invertida. E aí, mas eu não enxergo de cabeça para baixo. O que que acontece? O nervo óptico leva essa imagem invertida para o cérebro corrige e a gente consegue ver da forma correta, tá? Que a imagem é na posição correta, mas na retina a imagem é formada de cabeça para baixo, tá? Então aqui só para a gente entender como é que é a formação dessa imagem no olho humano. Bom, e aí nós temos duas importantes pontos de visão no nosso olho. Nós temos o chamado ponto próximo e o ponto remoto. O que é o ponto próximo? Seria a menor distância que nós conseguimos enxergar um objeto com nitidez. Que distância é essa? É essa distância aqui de 25 centímetros, tá? Então, até 25 centímetros, a gente consegue visualizar uma imagem com nitidez. Se você aproxima mais do que 25 centímetros, você vai enxergar essa imagem, só que não vai ter a nitidez, ela vai estar desfocada, tá? Então, essa é a capacidade do nosso olho. Então, eu chamo isso de ponto próximo. É o ponto mais próximo que nós conseguimos aproximar um objeto e formar a imagem desse objeto com nitidez, tá? Então, é de 25 centímetros. E aí nós temos o ponto remoto, que é que eu falei que nós temos o ponto próximo, e temos o ponto remoto. O ponto remoto é aquele ponto distante. Então a gente consegue enxergar objetos que estão muito distantes, tá? No olho normal, no olho sem ametropias. Então a gente consegue enxergar, por exemplo, a Lua, nós enxergamos o Sol, tá? Então nós conseguimos enxergar. Então isso aí, esse objeto, ele pode estar no infinito que o nosso olho vai conseguir captar. Lógico, que tiver dentro do alcance da visão, tá? Então nesse caso aí, o que os músculos ciliares eles vão ter que estar relaxados para a gente conseguir fazer essa observação. Então não existe, por exemplo, uma questão de qual a distância ideal para a gente enxergar um ponto distante. É lógico, nós sabemos que tem a limitação da lente dos nossos olhos, então nós conseguimos enxergar um objeto
a uma determinada distância, tá? Além disso, nós não conseguimos ver. Mas mesmo o objeto mais distante, a gente consegue ter o foco. Isso, de novo, num olho normal, sem nenhum tipo de defeito na visão, tá? E aí, nós caímos no nosso assunto, que são as ametropias, né? Como eu já falei, são os defeitos da visão. Então, uma imagem, quando ela não é projetada corretamente na retina, quando vai ter alguma alteração no posicionamento dela, tá? Do ponto remoto ou então do ponto próximo, a gente vai dizer que a pessoa sofre uma ametropia, né? Ou seja, ela sofre um defeito na visão. E esse defeito na visão deve ser corrigido, tá? Aí um dos mais conhecidos defeitos na visão, tá? É a miopia. O que é a miopia? A miopia é a pessoa que a imagem é formada aqui, ó, antes da retina. A retina é aqui no fundo do globo ocular, tá? Então a imagem está se formando antes da retina. Então nesse caso aqui eu tenho um caso de um olho míope. A imagem se forma antes da retina. O que essa pessoa vai ter de dificuldade? Dificuldade de enxergar de longe. Observem aqui na imagem, ó, o celular que está aqui próximo, ela consegue enxergar, mas as duas meninas que estão lá longe, ó, estão desfocadas, estão sem nitidez, ou seja, é um olho míope, tá? Tem dificuldade para enxergar de longe. E aí como é que eu corrijo esse olho míope, né? Esse problema da miopia com lentes divergentes, tá? Essa lente ela vai corrigir, né, esse problema e ela vai fazer com que a imagem seja formada lá onde é para ser, que é lá na retina. Olha só, essa linhazinha verde aqui é para onde a imagem deve ser formada, que é aqui na retina, e não antes da retina. Então, se eu tenho uma imagem formada antes da retina, eu tenho um olho míope, com problema de miopia. E aí, para calcular o grau dessa lente divergente, a vergência, né, como nós já vimos na aula passada, ela é calculada dessa forma, ó, menos 1 sobre a distância da imagem, tá? Então, eu calculo aqui para descobrir a vergência. A vergência nós já vimos que é o grau, ou seja, quantos graus aquela lente divergente vai ter que possuir para corrigir esse defeito da visão da pessoa no caso, míope, tá? Bom, outro defeito da visão é a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia, tá? Nesse caso aqui da hipermetropia, a imagem, pessoal, se forma, olha só, depois da retina. A retina é aqui, a imagem está se formando aqui, ó, depois da retina. Qual é a dificuldade que a pessoa vai ter? Dificuldade de enxergar de perto. Então veja de novo aqui, o celular está desfocado, tá? Não está com nitidez, mas ele está conseguindo enxergar as meninas que estão lá longe, tá? Ou seja, é um problema de hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Como é que se corrige esse problema da hipermetropia? Se corrige com lentes convergentes, tá? Então, para corrigir a hipermetropia, são lentes convergentes. A lente vai fazer a função de posicionar, né, de reposicionar a imagem lá onde é para ser, que é lá na retina, tá? Ela vai trazer a imagem aqui para cima da retina. E aí, para a gente calcular o grau dessa lente convergente, a vergência, né, também chamada, nós utilizamos essa expressão 1 sobre 25, porque 25 nós vimos que é os 25 centímetros, é o ponto mais próximo, né, que o olho humano consegue captar com nitidez, mais 1 sobre a distância da imagem, tá, até a lente. Então nós conseguimos, os oftalmologistas, por exemplo, eles calculam, né, o grau da lente dessa forma aqui, utilizando essa expressão para lente convergente, e para lente divergente aquela outra expressão que nós vimos anteriormente, tá? Bom, outro problema é a presbiopia, né? É a famosa vista cansada, né? Ela é uma deficiência visual que ela parece um pouco com a hipermetropia, né? Mas ela é corrigida com lentes convergentes, tá? Ela é usada a lente convergente, faz a correção dela. E no caso, se houver um agravamento desse defeito, tem que corrigir esse problema com lentes bifocais, que seriam aquelas lentes que possuem dois focos, tá? Aquelas lentes que possuem a lente normal e ela vai ter uma meia luazinha aqui no óculos, tá? Acredito que vocês já viram algum tipo de óculos assim, que tem duas lentes. Então são lentes bifocais, tá? Também utilizada para corrigir esse problema aqui da presbiopia, que é a vista cansada. Bom, e aí nós temos o astigmatismo. O astigmatismo já é um problema um pouco mais complicado, né? Porque ele trata-se de uma falta de esfericidade da córnea. Ele tem um defeito no formato da córnea, tá? Aí o que que acontece? Uma visão manchada dos objetos, tá? Porque cada ponto do objeto não vai ter formação, vai ter formação de mais de um ponto de imagem. E aí isso fica difícil para o observador, tá? A representação do olho que possui astigmatismo é essa daqui, olha só.
vejam que ele tem um defeito aqui no formato da córnea dele aqui, ó. Tá? Ela não é que nem ela é um pouco torta para cá para cima, ó. E esse defeito aqui na córnea faz com que a imagem seja formada muito embaçada, manchada e a pessoa não consegue distinguir, porque vai ter vários pontos de foco. A pessoa não vai saber qual é o foco correto, tá? Pode ter um ponto de foco aqui atrás da retina, pode ter um ponto de foco aqui antes da retina, tá? Então é como se a pessoa tivesse tanto miopia como hipermetropia ao mesmo tempo, tá? Então ela vai ser muito mais difícil corrigir esse problema aqui, mas também tem como fazer a correção desse problema, tá? E aí é corrigido, lógico, com lentes cilíndricas, que são aquelas lentes bem grossas que vocês já viram, aquela que nós chamamos de lente de fundo de garrafa, tá? Então, são as lentes cilíndricas que fazem a correção do astigmatismo. E aí, como eu falei para vocês, né? O astigmatismo parece com o cara que tem tanto o problema de miopia como hipermetropia. Se vocês olhar aqui, ó, não está conseguindo visualizar com nitidez nem o que está perto e nem o que está longe. Ou seja, seria aqui defeito de miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Isso aí nós chamamos de astigmatismo, tá? Para corrigir precisa dessas lentes cilíndricas aqui, tá?